paga que vai trazer o Memphis Depay, com todo o respeito ao Memphis. Não, estão falando Qual do o Cavani. Martial? Então, é o Martial. Cavani. O Flamengo vai em busca de jogadores. O Flamengo tem alguns nomes, algumas sondagens que vai fazer para tentar essa contratação para repor a vaga do Pedro, porque até então é apenas o Carlinhos e o Gabigol para a vaga. Os nomes, eles aparecem de maneira um pouco mais intensa. Uma delas é o Depay, né? Memphis Depay, que a gente já sabe já. Inclusive parece que a contratação dele pelo Corinthians vai pivotar, a coisa não vai acontecer. Já era de se esperar que isso não acontecesse, né? Dos mesmos criadores de Balotelli, dos mesmos criadores de Drogba, enfim, dos mesmos criadores de tantos jogadores que já foram sondados no Corinthians. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a mídia palmeirense reagindo aos novos reforços do Flamengo. Em especial, né? Os reforços, ou o reforço que deve ser aí, o substituto do Pedro, que se lesionou, como todos sabem, gravemente. Só deve voltar ano que vem. E aí o Flamengo está em busca de Depay ou Martial ou qualquer outro aí que possa estar vindo ao Flamengo, que esteja livre no mercado. E aí vamos ver a mídia falando bastante sobre essa lesão do Pedro e também sobre esses reforços que podem pintar no Flamengo. O Flamengo está agindo rápido aí para poder trazer, porque sabe como o Pedro faz diferença e precisa de um jogador de referência para poder estar, né, também mantendo o bom nível do Pedro, embora é muito difícil. Deixamos os créditos para os canais na descrição, né? O canal aí Opinião Placar, canal Opina Porco e também o canal Deixa o Palmeirense Falar, deixaremos na descrição. Mas se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like para você não perder nenhuma novidade que trazemos diariamente no nosso canal. Fechou? Vamos agora então acompanhar aí essa repercussão da mídia palmeirense. Vamos ver. E é o seguinte, essa lesão do Pedro, ela pode mudar radicalmente o mercado do futebol brasileiro. De todos aqueles que estão interessados nesse jogador aí. O Palmeiras segue com o contratinho lá. Em nenhum momento o Palmeiras pegou o contrato, não te quero mais. Viu, claro que não dava pra trazer, né? Muito jegue, aquele que pensou que o Flamengo fosse vender o Gabigol pro Flamengo, pro Palmeiras no meio do ano. Uma pessoa dessa é um jegue, né? Precisa xingar. Funcional. Não, sim, Tá bom, vai. Aí, tá. tá É a lá, mesma o contrato, coisa que eu. contratinho tá pronto É a mesma coisa que eu, com caso... um saldo de R$10 na conta, vou entrar na loja da Ferrari, eu quero comprar a Ferrari. Assim, tá tudo certo, burro, entendemos. Né? Enfim, tá. O Palmeiras tá lá. Tá lá. Tá bom. Outros clubes sondando a história. O Cruzeiro pode falar que não, mas tá ali de butuca. Todo mundo tá lá. E o Gabriel, claro, estava com a certeza de que o ano ia terminar. Ia sair. E ele ia sair. Beleza? Beleza. Por parte da atual diretoria. Porém, a eleição no Flamengo, ela tá pegando fogo demais em bastidor. E não se tem certeza de que esse grupo e o atual candidato do Landinho, o Rodolfo Dunche, vá assumir a presidência. Mesmo com a história do estádio e tudo mais, porque quem está do outro lado, que é o BAP, era um cara também tão forte, estava ligado ao Landim, saiu, criou uma chapa poderosa. E muito dessa chapa do BAP gosta dele. Não quer que ele saia, apesar de tudo, mas quer tentar conversar com o cara, claro, em outros moldes, né? Não tão bélicos como tem sido a relação Rodolfo Landim e Gabriel, mas para convencê-lo a ficar. E com essa lesão, essa chance do Gabriel aumenta significativamente. Desde que ele jogue. Claro, desde que ele jogue. Mas aumenta muito. E não é só por uma questão esportiva. Agora é uma questão mesmo de elenco, uma questão até moral do Flamengo perder dois grandes ídolos de uma tacada só. Então, até para você ter um referencial ali na frente, porque não é da noite pro dia que você contrata um atacante para se tornar uma referência no Flamengo, a permanência do Gabriel, que já tinha, lembra que eu contei para vocês que não se descartou que ele ficaria, ele também já recuou um pouco, já colocou o rabinho entre as pernas, tem a história do doping, não que ele se dopou, mas a questão lá que estão tentando julgar. Então, ele já começou a entender que o mundo dele já não era mais sozinho e que ele dependia muito mais do Flamengo nesse momento para querer se criar. Então, as chances de permanência do Gabriel aumentam significativamente para renovar o contrato por mais 1 ano ou 2 anos, tá? A tentativa vai ser por 2 anos e, evidentemente, claro, dependendo dele jogar e
com ou não anuência do Tite. Então essa saída do Pedro, né, repentina agora do futebol pela lesão, ela muda os rumos de mercado daqueles como o Corinthians, como o Palmeiras e como o Cruzeiro, que estavam esperando acabar o ano para brigarem pelo jogador. Vou te interromper, fazer um pedido Claro. explícito aqui à nossa produção. Produção, por favor, atenção. Bloqueiem. Vocês estão me ouvindo aí, né? No aquário? Bloqueiem esse perfil que é um chamado André Martins, que está aqui fazendo propaganda política, tá bom? Usando dessas armas de milícias digitais, que são a característica de um candidato aqui em São Paulo. Por favor, bloqueiem e denunciem o perfil. Isso aqui não é lugar para isso. Tô tentando, achei que a pessoa tinha respondido, só falou bom dia. Mas qual que é? Depois eu falo. Olha, deixa eu Não, posso falar. É a respeito do Cuca, tá? Pra saber. Porque é muito forte o comentário em Santos que o Carille não resiste, entendeu? Mesmo com o Santos ganhando, não se dá mais. Mas, enfim, depois a gente fala A sobre gente isso. vai entrar no assunto. Fala, Quessadinha. Eu acho que a única chance do Gabigol renovar e ampliar um contrato com o Flamengo é ter a oportunidade do Tite, restabelecer a confiança do Tite e em campo ele fazer alguma coisa que ele não tem feito, como o Chomani está dizendo aí. Vamos lá. Roteiro. Leva um Flamengo para uma final de Libertadores contra o River no Monumental. E faz o gol do Tite. Faz os 2 gols, 2-1. Repete lá o que aconteceu Acabou, em Lima. mais 4 anos. Acabou, mais 20. Dá até o que não pode pra ele, entendeu? Agora, uma coisa tem a ver com a outra. Hoje você pode ter certeza que ele é jogador do Corinthians. Hoje ele é jogador do Corinthians. Eu tô falando pra vocês. Ele é jogador do Corinthians. Opa, olha aí, ó. Jogador do Corinthians. Porque ele quer. E todo o cenário tá montado pra isso. Repete, Quessadinha. Não, isso é importante. Bota Ele é o GC jogador aí, do ó. O Gabigol é jogador Ele do é jogador do Corinthians. Corinthians. Tem a ver com as Por isso não vai pagar, tem a ver mas com ele é jogador do Corinthians. tem a ver com o patrocinador. Tem a ver com tudo. Ah. Pô, não é por acaso que ele fez tudo isso daí. Meu, nenhum jogador com mínimo de cerebelo vai vestir camisa, vai fazer isso, vai Citar deixar os ser fotografado, Corinthians vai no- falar que, sabe? Aquela história toda que já cansou também minha beleza. Olha que eu sou lindo, já tô com o saco cheio de ouvir isso. Então, não muda, a história é essa. E ele vai escolher, que se não for o Corinthians, vai ser o Palmeiras, vai ser o Cruzeiro, vai ser o Internacional, porque todo mundo quer o Gabigol. O único que não quer o Gabigol é o Flamengo. Então, ninguém percebeu que o único que não quer o Gabigol é o único que tem. Por isso que eu falo, minha mãe falava, valoriza o que você tem, porque depois que você perde... E Flamengo, se eu sou o Flamengo, eu renovo por 4 anos com o Gabigol. Vocês não vão encontrar um outro jogador como o Gabigol. Pode cavocar. Não existe. Paga, já tem o cara. É por causa de quanto, senhor Mani? 15 milhões? Paga que vai trazer o Memphis Depay, com todo respeito ao Memphis. Não, estão falando Qual no outro lá? Cavani. Martial. Então, é o Martial. Martial. Cavani. Estão falando dessas coisas. Entendeu? É isso. Não, o Cavani não pode mais. Não pode, eu sei. O Cavani não pode mais, né? Então, assim, é só Não, e ele sem tá contrato. lesionado também, né? Sim, mas tá no Boca, tem contrato. O Boca... Não, o Flamengo pode ir lá e comprar ele, pagar a multa. Agora, Não, pra ser sincero... mas a janela tá fechada. O que Não, eu sei, mas pro ano que vem, entendeu? Ah, o Pedro sim. vai demorar um ano Bem, pra voltar. O que Claro, o Facincani falou, é isso que vai acontecer. Agora, depende do Tite dar chance pro cara, o Facinca. Porque se não der chance, aí vai ser o cartão, aquele cartão assim, ó. É o cartão pra você sair. Tá, aqui tá o cartão, você passa lá na maquininha e pode ir embora. Se não der a chance agora pro Gabigol, aí sinceramente, se eu sou o presidente, o Baixo falar, ô, Tite, vamos fazer o seguinte, nós perdemos todo mundo, cara. Agora você tem que dar uma chance pro Gabigol. Outra, o cara tá recebendo salário em dia, e é um saláriozão. O que vai acontecer em janeiro é outra história. O Flamengo tem que decidir a vida dele agora nos próximos 2 meses. Até 31 de dezembro, vocês que se resolvam aqui, o isso, Flamengo é mora outra com todo história. mundo. Quando é entendeu? que pode renovar o contrato com ele? No dia 25 de dezembro pode renovar o contrato com ele, ou não? Com o Gabriel, não, É pode isso. como renovar agora, se Pronto, quiser, pô. pode renovar Ah, mas amanhã. se não pode quiser renovar. também agora, Também. tem- Não tem então, é problema, isso. a gente renova dia 1º de janeiro, entendeu? Até lá, agora, a informação é pesada, é essa, né? Pesado que eu digo porque a chance é significativa, Quesada. Aumentou. E de pressão, e ontem até conversando com essa pessoa, que não é da chapa atual, tá? É da outra. É da outra. São 4 candidatos, né? É da outra. Ela falou, olha, por mim, não sai. A gente sabe que existe ali uma situação de uma relação mal resolvida, mas o Flamengo é maior que ambos. Porém, por necessidade de momento,
Não dá, em hipótese alguma, para se descartar esse cara para pelo menos mais um ano. Porque o pensamento do Flamengo não é somente em 2024, é 25, claro. O Flamengo, até pela questão do Pedro e por estar vivo em Libertadores, com o Botafogo contratando todo mundo e etc e tal, o Flamengo tem que pensar em 2024 para ontem. Haja visto o seguinte, senhoras e senhores. Para aqueles que só falam, o Mundial 2025, vai ter Mundial em 2024 também. Tá bom? Então vocês que sonham em Libertadores e Mundial, vai ter em 24 também. A diferença é que agora vai ser um jogo a mais. 11 de dezembro é a data, anotem aí. 11 de dezembro está marcado o duelo contra o Pachuca. O campeão da Libertadores pega o Pachuca. E o Real Madrid vai direto. Não, o Real Madrid vai direto dia 18. Final, depois do dia 14, vai ter mais um jogo contra a rebarba do que sobrar em um país neutro. E aí vai ter a decisão. Você já tá preparadinho para viajar, que eu sei, né? Não, eu tô fora. Tá fora, né? Não, eu não. Só ano que vem. Enfim. Ah, tá. Mas agora, jornalisticamente, se quiserem me mandar, eu vou trabalhar. Agora, o que eu tô dizendo é o seguinte. Parem com essa história só de 2025. Muita gente só ficou pensando em 2025, esquecendo de pensar em 2024. Então o Flamengo tem que pensar agora. Ele tem 3 competições e o sonho do Tetra, que pode ser o único brasileiro tetracampeão de Libertadores, assim como o São Paulo tá na disputa, tá vivo. Então, meu amigo, o cara tá aí. Esse é o jogador. Desculpa, Carlinhos. Vai improvisar o Bruno Henrique? Por que não joga os dois? É verdade, tem o Bruno Henrique também que dá pra improvisar. Entendeu? Tudo bem, você pode improvisar. Mas por que não tentar recuperar o Bruno com o Gabriel? O Flamengo vai dar um chapéu no Corinthians, que sabe? Tomara. Não, o Depay. Não, tomara. Eu vou falar assim. Eu acho que se o Corinthians está olhando para Gabigol, eu nem mexeria com o Memphis Com o Depay. dinheiro do Memphis. Só que o Corinthians também precisa pra ontem, né? Também precisa pra ontem, né? Quem sabe é outro que também não pode se dar o luxo de, vamos esperar o Gabriel. Nós somos tudo contraditório, né? Há 2 meses, os dois aqui... o Johnny vai tirar o dinheiro. Agora eu não quero trazer o Depay. Aí o que o... Tá querendo trazer o Depay pra salvar o Corinthians. Calma lá, quem sabe. Entendi. Não, calma aí. O que eu tô dizendo é o seguinte. Que o Corinthians precisa de jogador pra ontem, claro que ele precisa. Claro. Porém... ele não tem essa grana. Então, assim... Eu considero uma notícia muito legal pro futebol brasileiro. Olha aqui. Lista dos elencos mais caros do mundo. Tem 3 clubes brasileiros no top 100. Que legal, mano. Que legal ver que o nosso futebol, ele tá crescendo, que o nosso futebol, ele tá ganhando projeção. Isso mostra que nós temos bons jogadores de casa que estão jogando aqui no Brasil e também bons jogadores de outros países que enxergam a possibilidade e a grandeza do nosso futebol e escolhem jogar aqui. Então, eles fizeram o levantamento, né, da CIES Futebol, coloca o Flamengo, Palmeiras e Botafogo entre os elencos mais caros. Então vamos entender qual a posição dos clubes brasileiros nesse ranking, beleza? Qual que é o elenco mais caro do mundo hoje? Só pra gente ter uma base referencial. É o elenco do Chelsea da Inglaterra. Talvez muita gente deve ter pensado o Real Madrid. Só que para vocês terem uma ideia, o Real Madrid é o 8º elenco mais caro do mundo. O primeiro é o elenco do Chelsea, da Inglaterra, custando 1,2 bilhões de euros. Olha o valor desse elenco. O Real Madrid, que está em 8º, só para vocês terem aí uma curiosidade, ele custa 720 milhões de euros. Então, um elenco muito caro também. E agora... Em 43º lugar, tem o Flamengo, Brasil. Hoje ele é o elenco mais caro do Brasil, custando 208 milhões de euros. E aí, descendo um pouco mais essa lista, a gente tem 83º lugar, o Botafogo, também aqui do Brasil, custando 85 milhões de euros. Em 87º lugar, 4 posições depois, nós temos o Palmeiras, custando 77 milhões de euros. Então, esse é um levantamento, né? Só para vocês terem uma base de referência também, a Udinese da Itália, ela tá em 94º lugar. O River Plate da Argentina tá em 88º lugar, custando 76 milhões. 1 milhão a menos de euros que o Palmeiras. Isso aqui é muito bacana, porque mostra o esboço do futebol. Neto, ainda estamos longe de ter grandes astros e grandes jogadores. Sim, mas estamos evoluindo. O nosso futebol está evoluindo. E eu falo pra você que Flamengo e Palmeiras aqui em especial, não tô querendo menosprezar o Botafogo não, tá?
mas é que o Botafogo, ele sofreu uma injeção virtual de dinheiro. Quando eu falo injeção virtual de dinheiro, galera, eu quero dizer que é um dinheiro que o cara pegou e colocou lá, e não que o Botafogo fez rodar. Não é um dinheiro da venda de jogadores de base, não é um dinheiro da bilheteria, não é um dinheiro da conquista de títulos. É um dinheiro que o empresário foi lá e colocou. E agora, ele precisa recuperar esse dinheiro trazendo resultado nessa temporada, tendo resultado esportivo, para fazer com que o fluxo do caixa comece a girar e o Botafogo consiga respirar por si só. Já o Palmeiras, ele já vem nesse trabalho. Muita gente fala lá atrás do Nobre, que foi lá e fez injeção financeira, da Leila, que foi lá com a patrocinadora e fez injeção financeira, mas isso já ficou lá atrás. Porque hoje, dois jogadores de base que o Palmeiras vende, como por exemplo Endrick e Estevão, é quase 1 bilhão de reais. Então o Palmeiras ele consegue fazer esse fluxo girar, ele tem uma bilheteria boa, o ticket médio mais caro do país e mesmo assim o estádio sempre lotado, então ele consegue fazer a sua própria economia girar. Inclusive a dívida com a Crefisa tem data para encerrar, está abaixo de 10 milhões de reais. Então isso é muito significativo para o Palmeiras. E o Flamengo a mesma coisa, e ele faz o seu dinheiro girar da mesma forma. Beleza? Então muito legal isso daqui, nos traz uma base referencial bacana para a gente ter um debate legal sobre o futebol, e isso mostra que Flamengo e Palmeiras estão consolidando financeiramente suas equipes. O Botafogo, a gente precisa entender que essa tomada financeira ela vai ser a pequeno, médio e longo prazo. Então, isso a gente vai ter a resposta no final do ano. Porque se, eventualmente, o Botafogo não ganhar nada, vamos ver como que vai ficar as contas do Botafogo pro ano que vem. Se ganhar, vamos ver como vai ficar as contas do Botafogo pro ano que vem. Porque ele teve essa injeção de dinheiro. Assunto aqui também, contratação lá do Flamengo. O Flamengo vai acionar, sim, a questão lá da CBF, a responsabilidade da CBF pela lesão do Pedro. Existe um termo que garante isso, afinal, a CBF tira os jogadores em convocações e aí o jogador acaba se lesionando. Você já pensou se o Estevão se lesiona? Deus me livre e guarde, pelo amor de Deus, mas ele já voltou de lesão recentemente. Já pensou se ele se lesiona de novo? Então, o Flamengo vai em busca de seus direitos em relação ao tratamento do Pedro com a CBF. E não é só disso que o Flamengo vai em busca, mas também o Flamengo vai em busca de jogadores. O Flamengo tem alguns nomes, algumas sondagens que vai fazer para tentar essa contratação para repor a vaga do Pedro, porque até então é apenas o Carlinhos e o Gabigol para a vaga. E o Flamengo entende que precisa de um jogador ali para dar uma outra projeção. Os nomes, eles aparecem de maneira um pouco mais intensa. Uma delas é o Depay, né? Memphis Depay, que a gente já sabe já. Inclusive parece que a contratação dele pelo Corinthians vai pivotar, a coisa não vai acontecer. Já era de se esperar que isso não acontecesse, né? Dos mesmos criadores de Balotelli, dos mesmos criadores de Drogba, enfim, dos mesmos criadores de tantos jogadores que já foram sondados no Corinthians. O Memphis Depay provavelmente vai entrar para essa seleta galeria do Corinthians. É lógico que a gente já aproveita para dar uma zoada. Do nome do Depay também aparece o nome do Anthony Martial, que é aquele jogador do Manchester United. Assim, galera, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Embora o Memphis Depay, ele não é aquele super goleador, que nem se você pegar uma temporada, o Pedro é muito mais goleador do que o Memphis Depay. Só que, qual que é o problema do Anthony Martial? O Anthony Martial não atua no futebol desde o final de 2023. O cara tá há mais de 6 meses sem jogar futebol. E aí, do que o Flamengo precisa? Urgentemente, de um jogador que chegue pronto para atuar. O Memphis Depay também tá sem contrato, só que ele jogou ainda a Eurocopa. Então, ou seja, ele tá com um condicionamento físico mais bem preparado. Porque a Eurocopa foi agora, no meio do ano. Então, na minha opinião, o Anthony Martial pode ser até um bom jogador. Pode ser até um bom nome. Porém, o Depay, ele tem uma condição física que atende melhor os requisitos do Flamengo nesse momento. Aí, o que acontece? Chega um jogador que não joga desde 2023. O que você precisa fazer com esse jogador? Adicioná-lo.
certo? Você precisa condicionar o jogador. Aí, eles vão querer condicionar o jogador de uma maneira rápida, porque vai precisar do jogador logo. Porque tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem competições eliminatórias e decisivas. E aí sabe o que acontece? Estresse muscular. Porque você precisa colocar uma carga maior, você precisa colocar uma atividade física mais intensa, aí é a hora que o jogador vai dar uma arrancada no meio do campo e coloca a mão na posterior ali da coxa. Lesão clássica de estresse. Se acelerar esse processo de condicionamento, pode causar alguma lesão por um estresse muscular. Agora, o Depay, ele já é um jogador que ele já está em atividade. Então, ele provavelmente está com um condicionamento físico mais bem preparado. Melhor, porque ele acabou de sair de uma Eurocopa. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu acredito que o Depay é um nome melhor para o Flamengo contratar, pensando nessa urgência e nessa carência que o time tem. Porém, né, existe aí vários boatos de o Flamengo estar procurando novos jogadores, né, jogadores para substituir o Pedro. E aí se fala em Depay, sei lá, com o holandês, tal, Martial, que é um francês, né? E, cara, e outra, né? O galera perguntou por Spindle, né? Perguntou por Spindle e ele falou assim, ó, mal saiu a lesão do Pedro e o nosso telefone não parava de tocar, às vezes com 6 pessoas diferentes oferecendo o mesmo jogador. É uma coisa imediata, mas é claro que somos rígidos quanto à questão financeira. O Flamengo atualmente conta com 3 opções para posição: Carlinhos, Bruno Henrique e Gabigol. Né? Aí questionaram ele sobre o DP e o Anthony Martial, né, que é francês, ex-Manchester United, né, como substituto. Ele falou, ó, o Flamengo não vai cometer nenhum tipo de responsabilidade, mesmo com o massacre do calendário brasileiro e as recentes lesões do nosso grupo. Temos um ótimo elenco, 3 ótimas opções e estamos atentos ao mercado, porém tudo dentro da responsabilidade financeira. E ele sabe, né, porque esse DP aí tava querendo 2,5 pau, né, por mês, né. Quase nenhum jogador no Brasil ganha isso, né? Aí é demais, né? Então, aquele negócio, o Flamengo meio que descartou ele, embora o pessoal esteja falando ainda que tá negociando. Numa dessas tá até negociando mesmo, né? Só que ele não vai ficar abrindo assim pra todo mundo, porque daí tem chance de não dar muito certo, né, cara? Aí apareceu outro jogador aí, cara. Mariano Dias, né? Que está atualmente sem clube, deixou o Sevilha em julho deste ano, 31 anos, teve passagem pelo Real Madrid, Lyon da França. Na temporada passada fez 13 partidas, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência, né, cara? O Flamengo poderia contratar o Mariano Dias sem precisar de desembolsar uma taxa. Isso porque o jogador está sem clube e chega apenas para assinar o contrato, né, cara? Ele foi oferecido aí para o Flamengo por terceiro, né? De acordo com a Raíssa Simplício, o Flamengo ainda não respondeu a proposta feita por terceiros intermediários. Isso porque, nossa, a preferência do técnico Tite é que contrata um jogador com características parecidas com a do Pedro, né? É difícil. O Pedro é craque, né, mano? Então, igual o Pedro, quem? Difícil, hein? Então, vamos aguardar, né? Mas eu acho que a chance mesmo agora é Gabigol, velho. Gabigol, agarra essa oportunidade aí, cara. É uma coisa chata, né? Porque foi por lesão do seu companheiro. Mas, mano, tem que ter alguém para assumir o lugar, né? Então, que seja o Gabigol, que é o cara que tá ali no Flamengo, que é ídolo do clube, né? Não tava passando aí num momento bom, mas agora é a chance que tem que agarrar e joga para cima, meu. Vai para frente, né? Mete o pé aí e ganha essa posição aí, cara. E deixa o Flamengo esquecer que precisa de outro jogador no lugar do Pedro, hein? Vamos que vamos. E mudando. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, você vai se inscrever no canal, você vai ativar o sino para você ficar por dentro de todas as novidades, galera. E é isso aí, né? O Flamengo tá em busca de um substituto para o Pedro, né? Muita gente tá dizendo que não precisa, né? Que é só deixar o Carlinhos e principalmente o Gabriel Barbosa, que ele pode, né, estar ali correspondendo. Eu já não penso assim. Eu já acho que, embora precisa se dar uma oportunidade para o Gabriel, mas o Flamengo não pode confiar tudo no Gabriel Barbosa, porque isso aconteceu ano passado, né? Aconteceu ano passado quando o Gabigol teve, né, as chances e não conseguiu demonstrar isso em campo, né? Ele caiu muito de rendimento. Esse ano tá pior ainda. Então o Flamengo precisa de um cara que corresponda logo, né? Isso não quer dizer que chegando talvez o Depay, que ele vai já, né, trazer aí um certo
ele vai corresponder, né? Ele vai trazer o que o Flamengo espera, né? Um rendimento parecido ou até superior ao de Pedro. Não. Mas que pelo menos é um cara que tem um nível superior, né? Tem um nível superior porque ele estava jogando na Europa e estava de certa forma bem. Já o Gabriel, né? A gente vê que tem muita coisa complicada aí. Ele é um cara muito identificado com o Flamengo, a gente sabe disso. Mas também ele é um cara que se envolveu muito em polêmicas recentemente. É um cara que não sei se ele tá motivado, né? Pelo que o Flamengo optou por decidir não renovar com ele. Então tudo isso aí conta. E o Flamengo não conta mais com ele pro ano que vem, né? Pelo menos por hora. Então só se ele realmente demonstrasse muita força de vontade, melhorasse muito o que ele precisa. Mas eu acho que tem que ser dado uma chance para ele, mas também ao mesmo tempo o Flamengo tem que pensar em uma outra opção, né? E aí teria briga, né? Para mim, no caso aí, o Flamengo contratando o Depay, o Flamengo poderia deixar nos dois. O Gabriel teria a chance dele e o Depay também teria a chance dele. Quem saísse melhor ficava, entendeu? E tem também, claro, aí o Carlinhos que entra, mas eu acho que como terceira opção não é um cara que nem no seu melhor ano ele seria ali talvez um titular do Flamengo, não seria. É um cara top, tal, tranquilo, gente boa, né, pelo que se parece, mas infelizmente, né, eu sendo realista, o talento dele, né, que ele tem também, não é algo ao nível de ser titular do Flamengo, né? O nível dele é de ser talvez um jogador do Flamengo, mas um reserva ali, um terceiro reserva, um cara que pode estar aparecendo ali sendo importante em algum momento, mas titular não, titular é de Pedro pra cima, né? Isso é o que o Flamengo espera, merece, né? Pelo dinheiro que tem, pelo clube grandiosíssimo que é. Então, eu acho que não se deve confiar no Carlinhos, claramente, como sendo aí um titular. Mas o Gabriel pode ser que ele tenha, pode ser que ele dê a volta por cima, pode ser que ele consiga, mas o Flamengo não deve confiar nisso. É o meu pensamento e também é o que a diretoria já está fazendo, né? Porque está buscando aí trazer o Depay ou o Martial para poder estar assumindo aí essa responsabilidade de substituir o Pedro, né, o melhor atacante do Brasil, que infelizmente se lesionou, né? Melhoras para o Pedro. A gente deixa aí mais uma vez esse conforto aí para o jogador, que a gente tem muito carinho por ele, porque é claro, um cara muito tranquilo, muito top, um cara que se comporta muito bem, né, que vem honrando, né, a camisa do Flamengo, né, com muito profissionalismo, e não merecia estar passando por isso, mas infelizmente os jogadores volta e meia precisam, né, ou passam por isso devido, né, ao trabalho que eles têm. Enfim, mas é isso aí. Fica aí as reações dos palmeirenses. Se você curtiu, como já dito, você se inscreve no canal aí, deixa o seu like e comenta também, né, se vocês concordam com o que foi falado aí, se você gostou disso, se vocês preferem o Depay ou o Martial ou o próprio Gabigol para poder substituir o Pedro. Deixa nos comentários aí que é importante a tua opinião também, fechou? É isso aí, tamo junto, até o próximo.